Bem do dia! Eu queria continuar com mais reflexões para a Quaresma deste ano de 2025 e continuo tomando o livro das Meditações para a Quaresma de Santo Tomás de Aquino, um dos grandes doutores da Igreja, se não o maior doutor santo da Igreja, considerado o santo dos doutores e o doutor dos santos, chamado também de doutor angélico. É um santo magnífico. Deus fez muita obra neste homem. Então, quero continuar com você falando, refletindo sobre que Deus Pai entregou o Cristo à sua paixão. Tenho certeza que você vai gostar. Fica comigo até o final e vem comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde em nome de Jesus. Deus Pai entregou o Cristo à sua paixão. E como fala lá em Romanos 8,32, Deus não poupou nem seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou. E fala Santo Tomás de Aquino: Cristo sofreu voluntariamente, movido pela obediência a seu Pai. Portanto, Deus Pai entregou o Cristo à sua paixão e o fez de 3 maneiras. Primeira maneira, porque o Pai, por sua eterna vontade, predeterminara a paixão do Cristo como o meio pelo qual salvaria a raça humana. Assim é dito no livro do profeta Isaías: o Senhor fazia recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós, mas aprouve ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. Isaías 53, 6 e versículo 10. O Pai Todo-Poderoso predeterminou, desde sempre e para sempre, que o Cristo iria sofrer para nos salvar. O homem acabou pecando, o ser humano acabou pecando. Como eu disse nas minhas reflexões passadas, por desobediência, pelo pecado do prazer, pelo pecado do poder e do ter, pelo pecado da soberba, pelo pecado do orgulho, ele pecou. O ser humano pecou e desfez a unidade com Deus, desfez a graça, e para refazer esta graça, Deus predeterminou que o Cristo viesse ao mundo para sofrer por você e por mim. Era necessário fazer recair sobre ele o castigo das faltas de todos nós. Mas aprove ao Senhor esmagá-lo pelo sofrimento. E é por isso que o Pai entregou a Cristo a sua paixão. Segunda maneira, porque ele inspirou em nosso Senhor a complacência para sofrer por todos nós. A complacência aqui é a obediência sem limites, a obediência cega. É aquela complacência de fazer tudo por outra pessoa, aceitar tudo da outra pessoa, querer tudo que a outra pessoa quer. Essa é a complacência para sofrer por todos nós que Cristo teve ao Pai, derramando em sua alma o amor que produziu nele a vontade de sofrer. Olha que coisa linda! Eu quero repetir isso daqui. Porque ele, o Pai Todo-Poderoso, tá? Ele aqui é o Pai Todo-Poderoso, porque o Pai Todo-Poderoso inspirou em nosso Senhor Jesus Cristo a complacência para sofrer por todos nós, sofrer por você, por mim, derramando em sua alma. O Pai derramou na alma de Cristo, o Pai derramou no sacratíssimo coração de Jesus o amor
que produziu nele a vontade de sofrer. Oh, glória! Jesus veio e sofreu para abrir o céu para nós, para rasgar o céu para nós, para nos dar a capacidade de sermos salvos por amor. Ele sofreu para que isso acontecesse por amor. Não foi um sofrimento de dor, mas um sofrimento de amor. Por isso o profeta disse: foi maltratado e resignou-se. Está lá em Isaías 53:7. Terceira maneira de que o Pai entregou Cristo à sua paixão. Porque ele não protegeu o nosso Senhor da paixão, mas o expôs a seus perseguidores. De onde lemos no Evangelho de São Mateus que, enquanto estava pregado na cruz, Cristo disse: meu Deus, por que me abandonastes? Porque Deus Pai o havia, por assim dizer, deixado à mercê de seus torturadores. Entregar um homem inocente ao sofrimento e à morte, contra a sua vontade, compelindo-o a morrer, por assim dizer, seria de fato algo cruel e perverso. Cruel e perverso. Se Deus Pai deixasse Jesus sofrer simplesmente por sofrer contra a sua vontade, seria perverso, cruel. Mas não foi dessa forma que Deus Pai entregou o Cristo. Ele entregou o Cristo inspirando nele a vontade de sofrer por nós. Ao fazê-lo, a severidade de Deus fica evidente para nós. O fato de que nenhum pecado é perdoado sem que se sofra uma punição. Isso é sério. Ao mesmo tempo que é para nos salvar, que Cristo sofreu e sofreu por amor, com a vontade de amar a Deus Pai, com a vontade de nos amar, com o desejo de tanto amar a nós que nos quer salvos. Ao mesmo tempo, como coloca aqui Santo Tomás de Aquino, fica evidente a severidade de Deus para nós, dizendo também em Cristo o fato de que nenhum pecado é perdoado sem que se sofra uma punição. Jesus veio no seu corpo, aquele que não tinha pecado, e se fez pecado por nós, como diz a palavra, para nos mostrar que nenhum pecado fica sem punição. Nenhum pecado fica sem punição. Então não podemos pecar. Se não queremos punição, não devemos e não podemos pecar. Não podemos pecar porque um Deus morreu por nós, por nossos pecados, por amor. Se é assim, qualquer pessoa que sofra você por amor, que se dá a você por amor, você vai fazer de tudo para se dar a esta pessoa. Do mesmo modo que não pequemos, para não machucarmos mais o coração sagrado de nosso Senhor que veio por amor a nós. E quando o próprio Jesus fala: meu Deus, por que me abandonastes? Não é um ato de fraqueza, não é um ato como falava um tempo atrás, bastante tempo atrás, uma heresia, dizendo que ali a divindade de Jesus saiu e só ficou a humanidade. Não é isso. Aqui, como fala Santo Hilário de Poitiers, ele fala assim: tens naquele que se queixa por ter sido abandonado à morte o fato de que é homem. Olha só, consegue entender isso comigo? Tens naquele que morre proclamando que reinará no paraíso o fato de que é Deus. Não te admires, portanto, com a humildade das palavras e com as queixas de quem foi abandonado. Não se admire nessas palavras de Jesus, uma vez que,
sabendo que assumiu forma de escravo. É testemunha do escândalo da cruz. Ele é testemunha do amor predeterminado por Deus e do amor que Ele mesmo quis. Ele mesmo quis chegar para Deus e falar: Senhor, Pai Todo-Poderoso, eu vou me sacrificar por amor a eles, por caridade a eles e por amor a vós, por caridade a vós. E também como fala Rábano Mauro, o Salvador disse isso, cercando-se de nossos movimentos, quando nos perigos nos consideramos abandonados por Deus. Gente, presta atenção nisso aqui, é lindo demais. Presta atenção, eu vou começar de novo. O Salvador disse isso: meu Deus, por que me abandonastes? Cercando-se de nossos movimentos, sabendo como nós passaríamos a nossa vida. Quando nos perigos nos consideramos abandonados por Deus. Quando nas tentações, quando nas provações, nos sofrimentos, nos desesperos, muitas vezes achamos: Senhor, cadê o Senhor? A natureza humana foi abandonada por Deus por causa do pecado. Mas, como o Filho de Deus se fez nosso advogado, deplora a miséria daqueles cuja culpa recebeu. Deplora a miséria daqueles cuja culpa recebeu. Nisto dá a conhecer o quanto devem chorar aqueles que pecam. Quando assim chorou aquele que nunca pecou, quanto deves lamentar aqueles que pecam, quando lamentou aquele que não peca. Entende? O próprio Cristo falou: meu Deus, por que me abandonastes? Para mostrar para nós como o pecado é horrendo. Como o pecado é horrendo. Foi uma queixa dizendo: não, eu vim aqui para sofrer por vocês, mas o pecado vai fazer você sofrer cada vez mais. Mas o pecado vai fazer vocês sofrerem cada vez mais. Não pequem, não se sintam abandonados por Deus, porque eu vim aqui morrer por vocês. Morrer por vocês. Não te admires com a humildade das palavras e com as queixas de quem foi abandonado, porque ele se queixou para mostrar que é homem. E ele glorificou, proclamando o reino no paraíso, para mostrar que é Deus. O Filho de Deus é nosso advogado. O Filho de Deus é nosso intercessor supremo. Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, veio a nós por amor e caridade. Ao mesmo tempo, Deus revela seu bom coração pelo fato de que, visto que o homem não poderia, não importa qual fosse a punição, não importa qual fosse sua punição, fazer a devida reparação por seus pecados, Deus concedeu ao homem alguém capaz de fazer essa reparação por ele. Conseguiu entender? Que lindo! Que lindo! Olha só, eu quero repetir isso aqui. Não importa qual fosse sua punição. Todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Todos nós, a humanidade pecou. E, como fala aqui antes, nenhum pecado é perdoado sem que se sofra uma punição. Então precisaria sofrer uma punição para nos perdoar e abrir a salvação para nós. E aí, coloca aqui: visto que nenhum homem poderia, não importa qual fosse a punição, fazer a devida reparação por seus pecados, não dá. Se a graça é uma graça de Deus para Deus, é uma graça em Deus, uma graça sobrenatural, como nós poderíamos pagar o preço desta graça para irmos para o céu? Era preciso que algo sobrenatural acontecesse. Foi a encarnação do Verbo
a vida do Verbo em nós, nos ensinando os mandamentos, a vida do Verbo nos ensinando a graça de Deus, o sofrimento de Cristo, Deus homem e homem Deus, a ressurreição de Cristo para pagar o preço dos nossos pecados, pagar esta punição que nos era devida. Deus concedeu ao homem alguém capaz de fazer essa reparação. Oh, glória! Deus veio para reparar aquilo que nós não poderíamos pagar. Então não podemos mais pecar. Não podemos, pensa nisso, não podemos pecar. É uma graça gloriosa a vinda de Cristo, vindo reparar os nossos pecados. É o que São Paulo quer dizer quando fala: por todos nós o entregou. Deus o destinou para ser vítima de propiciação, mediante a fé em seu sangue, vítima para pagar os nossos pecados. Este mesmo gesto é julgado diferentemente num homem bom e num homem mau, na medida em que a raiz da qual ele provém é diferente. O Pai, por exemplo, entregou o Cristo e o Cristo entregou a si mesmo, ambos por amor, e, portanto, eles são dignos de louvor. Judas o entregou pelo amor ao dinheiro, os judeus por ódio, Pilatos pelo medo mundano que tinha de César, e estes foram justamente considerados com horror. Cristo, portanto, não cedeu à morte por necessidade. Não, Cristo não morreu por necessidade, mas por caridade. Caridade para com os homens, pelo qual ele quis a salvação deles, e a caridade para com Deus, pela qual ele quis cumprir a vontade de Deus, conforme está escrito no Evangelho: não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mateus 26, 39. Que glória, que graça! Deus sofreu por amor, mas por amor, não foi por necessidade, mas por amor, por caridade a nós, porque precisávamos ser salvos, e caridade para com Deus, para cumprir aquilo que fora predeterminado pelo Pai Todo-Poderoso. Romanos 4, a partir do versículo 23. Porque todos pecaram, estão privados da glória de Deus. Todos nós estávamos privados da glória de Deus. Quando pecamos, estamos privados da glória de Deus. O ser humano, quando pecou, estava privado da glória de Deus. E hoje, eu e você, se estamos pecando, se estamos em pecado mortal, estamos privados da glória de Deus. Como diz Santa Teresa d'Ávila, se pudéssemos ver a nossa alma neste momento do pecado mortal, veríamos que a nossa alma odeia temporariamente a Deus, porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que está em Jesus Cristo, a quem Deus pôs, pelo seu sangue derramado, como um meio de propiciação, que opera pela fé, a fim de manifestar a sua justiça por haver tolerado, com sua paciência divina, os pecados de outrora, a fim de manifestar a sua justiça no tempo presente, de maneira a ser reconhecido justo e fonte de justiça para aquele que tem fé em Jesus Cristo. Nós somos justificados gratuitamente, amorosamente, caridosamente, pela graça de Cristo Jesus, por meio da redenção que está em Cristo Jesus, porque assim foi predeterminado pelo Pai Todo-Poderoso. Se dê por Ele. Queira Deus cada vez mais. Não se permita
que o pecado toque em você. Ame a Deus tanto, tanto, é como muitos santos falam que o temor, aquele que a gente fala do temor a Deus, é aquele medo mesmo, medo de não querer desagradar a Deus. Medo de não querer desagradar a Deus, medo de não querer ofender a Deus. Eu não quero ofender a Deus, eu não quero. Eu tenho pavor de ofender a Deus, eu tenho pavor de machucar a Deus, então eu não quero pecar. Eu não quero pecar, porque o Senhor se manifestou em justiça no tempo presente para que nós fôssemos justiça de Deus. Deus se manifestou caridade para que nós fôssemos caridade de Deus. Deus se manifestou amor para que nós fôssemos amor a Deus e amor de Deus para os outros, o bem do dia para o outro, o bem da vida para o outro e para todos. Assim, o Senhor veio, sofreu e sofreu muito, morreu por amor a você e por amor a mim, por amor a todos nós, para pagar o que ninguém poderia pagar, para que o céu fosse aberto para você. Não feche mais o céu para você no pecado. Abra-se àquilo que Deus tem. Quando nós falamos de caridade, nós temos 3 pontos de caridade. A caridade comigo mesmo, não tendo não colocando sobre mim cargas que eu não posso carregar, não me culpando de coisas que eu não posso, mas me libertando através do sacramento da confissão, do sacramento da Eucaristia, me libertando de toda a carga que possa estar em mim através da oração. Como eu falei no outro vídeo, da esmola, do jejum, da penitência, da caridade, da generosidade, da humildade, da oração. O segundo modo de caridade para com o outro, para que eu possa justamente também, cada vez mais, na caridade, no amor, na generosidade, na humildade, ajudar o outro. E também a caridade para com Deus. Como? Fazendo a sua vontade, cumprindo a vontade de Cristo Jesus, cumprindo a vontade do Pai, cumprindo a vontade, sendo ação e templo do Espírito Santo, não pecando, amando a Deus de todo o coração e amando ao próximo como a mim mesmo. Queira cada vez mais Deus. Deus te abençoe. Bem do dia.